E hoje é dia de polêmica. Monteiro Lobato, racismo, censura e liberdade de expressão. Muito bem-vindos ao Palpiteiro, eu sou o Palpiteiro, dou opiniões que você não pediu, torço para que elas façam diferença na sua vida literária. Hoje o assunto são as reescrituras, ou basicamente os problemas trazidos por elas. Não é novidade para ninguém que aqui no Palpiteiro, eu, na condição de leitor leigo, na condição de interessado, na condição de mero palpiteiro, valorizo muito os clássicos, considero verdadeiras expressões do pensamento de um tempo transpostas por gênios, transpostas à nossa realidade por gênios, daí o valor que eu costumo conferir a esses livros, me dirijo aos pais, me dirijo aos novos leitores, sempre dizendo que nada supera um clássico. Ele é atemporal, ele nunca se torna anacrônico e sempre tem algo a acrescentar, seja uma lição de moral, seja uma compreensão do espírito do tempo em que ele foi redigido e por aí vai. E por que essa escolha pelo tema polêmico? Simplesmente porque eu considero um tema problemático, um desserviço à nossa inteligência toda vez que alguém se propõe a reescrever ou censurar clássicos. E por que eu escolhi logo o tema polêmico? Por causa do nosso gênio, um dos nossos gênios, chamado Monteiro Lobato, esse senhor aqui que redigiu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outras obras magistrais, não só restrito à literatura infantil, um gênio com uma obra vasta que só tem a somar na nossa cultura, só tem a somar a nossa inteligência como pessoas e como comunidade. Pois bem, não é novidade para ninguém também que Monteiro Lobato transpôs para a sua linguagem, para o seu texto, expressões racistas que hoje não só causam um grande incômodo, como também, já foi mencionado aqui no Palpiteiro, em alguns momentos configuram até crime. Lembram-se lá da tia Anastácia, que era tratada como a negra de estimação? Deus me livre, uma expressão horrorosa que traduziu o preconceito racial vigente à época e que não encontra lugar no nosso mundo civilizado, no nosso mundo decente, no mundo moral em que nós tentamos construir hoje. Feita essa rápida apresentação, vamos então aos problemas que isso traz. Grandes educadoras, como a doutora Cristiane Lasmar, sugerem que, ao apresentar a literatura do Monteiro Lobato para as crianças, os pais simplesmente pulem ou expliquem a existência daquela expressão racista, incômoda, em alguns momentos criminosa ali. Jamais tentar ocultá-la ou reescrevê-la. E esse foi um trabalho feito por alguns editores nos últimos anos, um trabalho com o qual eu discordo veementemente, discordo de forma enfática. O trabalho do clássico, o gênio que escreveu o clássico, é alguém com uma compreensão de mundo muito superior à nossa. Tentar impor a nossa visão sobre a dele é um grandíssimo erro. Além de atentar contra a liberdade de expressão, atenta contra a nossa inteligência como povo, empobrece e emburrece a nossa literatura. É muito grave tirar dos livros de Monteiro Lobato as expressões racistas? Não exatamente, mas isso abre uma porta para que pessoas no futuro tentem corrigir e reescrever partes que elas consideram problemáticas da obra. E eu não acho que seja saudável colocar o nosso julgamento aqui, de pessoas normais, acima do julgamento dos gênios, dos grandes autores que redigiram esses volumes. Seria mais ou menos como pegar Dostoiévski, Crime e Castigo, clichêzão dos intelectuais, né? Ninguém pode se considerar um verdadeiro palpiteiro sem ter ralado com esse livro antes. Um livro que traz expressões racistas do final do século XIX, como, por exemplo, Žid, que era, na verdade, uma forma pejorativa de se referir aos judeus, ou mesmo passagens em que Dostoiévski diz que uma das suas personagens trabalhava como uma negra. Muito embora houvesse pouquíssimas pessoas negras na Rússia no final do século XIX, o racismo já havia sido, digamos, importado, de forma que a referência a pessoa negra como escrava, a terrível, a horrorosa referência à pessoa negra como escrava já era presente na literatura daquela época. Seria o caso de cancelar Dostoiévski ou mesmo censurar essas partes? De forma alguma. O bom leitor deve compreender que aquelas passagens reproduziam o horroroso preconceito presente à época e não tem mais lugar no mundo de hoje. Dessa forma, pessoal,
Não deem atenção, me dirijo aqui aos pais, aos editores, aos educadores. Não deem espaço a esse tipo de invasão dentro da área da literatura. Não considero recomendável. Esse é o meu palpite, um palpite de alguém que se interessa pela literatura, pelos livros e que não considera salutar, não considera saudável essa intervenção indevida. Vem aqui uma última anotação. A origem desse papo é claro que aconteceu lá com a minha mãe e dessa vez, por incrível que pareça, ela concordou. Ela não acha que a obra do gênio, a obra dos clássicos, deva ser sujeita ao nosso julgamento. Nós, pessoas normais, não podemos colocar nossa inteligência acima, não podemos julgar que somos mais inteligentes ou mais justos do que aqueles que escreveram grandes clássicos. Isso não significa de forma alguma que o clássico esteja imune, que seja impérvio a críticas. Isso não deve acontecer. Grandes clássicos, grandes escritores cometeram seus erros. Cabe a nós, como estudantes, literatos, como professores, apontá-los, discuti-los, mas jamais tentar censurá-los. Um dos maiores booktubers daqui do Brasil, um dos maiores intelectuais do Brasil, eu diria, o professor Rodrigo Gurgel, um mestre da literatura, por exemplo, aponta em uma das suas lives sobre Machado de Assis que o nosso gênio Machado de Assis, por ter tido uma infância com uma educação deficiente, mesmo se tornando o gênio das letras, ainda mostrava algumas dificuldades com ortografia, colocação pronominal e crase, inclusive. Por acaso isso diminui o trabalho do gênio Machado de Assis? Não, de forma alguma. Cabe a nós, como estudiosos, entendê-lo na sua grandiosidade e, humildemente, apontar aquilo que consideramos erros. Jamais ocultar, censurar ou corrigir partes da sua obra. Ela é atemporal e maior do que todos nós. Acredito que esse seja o recado, o melhor recado que eu possa passar aos pais. Portanto, fujam das reescrituras ou das versões censuradas de grandes clássicos. Elas não têm nada a oferecer e prestam de serviço à nossa literatura. O palpite de hoje um pouco mais polêmico, um pouco mais problemático, pode até dividir opiniões, mas a internet está aqui para isso. Então, escrevam aqui nos comentários, me digam aí o que acham. A literatura deve ser censurada caso traga expressões problemáticas? Na minha opinião, não. E a sua? O que você tem a dizer? Muito obrigado por terem ficado até o fim e até o próximo palpite.